ao meu canal novamente e hoje vamos falar sobre como processar alguém sem advogado. Se é possível, se não é possível. Então, para você não esquecer, já deixa seu like e fica comigo até o final desse vídeo. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? Eu posso processar alguém sem advogado? Depende. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima, dizendo quais são as situações que você pode processar alguém sem advogado. E hoje eu vou explicar para você como você vai processar alguém sem advogado. Então, vamos imaginar que você sofreu um acidente de trânsito, que é umas causas bastante comuns, corriqueiras, que não precisa de advogado, porque são processos, digamos, mais simples e é realizado no juizado especial cível, que é o conhecido popularmente como pequenas causas. Então, o que você vai fazer para você que não quer estar contratando um advogado para defender seus direitos? Você vai precisar dos seus dados pessoais, você vai precisar dos dados da pessoa que causou o acidente de trânsito, que no seu ponto de vista, ele deu causa ao acidente, então, em tese, ele é o culpado pelo acidente e deve ressarcir os seus danos. Feito isso, você vai fazer um pedido por escrito, então você faça bem bonitinho, pode ser a caneta, se você tiver uma letra bem legível, porque o juiz vai estar lendo a sua petição inicial, que esse é o nome do documento que você precisa fazer para dar entrada no seu processo sem advogado. Como estamos em pandemia, você vai estar fazendo tudo de forma eletrônica no próprio site do tribunal. Então, a partir desse momento que você está processando alguém sem advogado, você não vai falar no processo em nome próprio, ou seja, excelência, eu, Luciane, tal, estava dirigindo e o João bateu na traseira do meu carro. Não, você não vai usar os nomes pessoais. Você que está entrando com a ação vai ser denominado autor. Esse vai ser o seu nome no processo. E a pessoa, no exemplo que eu estou dando, que bateu no seu carro, você vai chamá-lo de réu. Então, você montou lá o processinho, colocou você em primeiro lugar aqui, seu nome, endereço, CONCEP, seu endereço de e-mail, vai colocar na parte do réu que bateu no seu carro, nesse exemplo que eu estou explicando para vocês. Nome, endereço de e-mail se você tiver. E vai contar os fatos. O que é os fatos? O que aconteceu? Onde você estava? Qual é o seu carro? Qual é o carro que bateu? Qual era o nome da rua que aconteceu o acidente? Qual foi a data? Foi feito o boletim de ocorrência? Teve vítima? Tudo você vai contar com detalhes, sempre usando. O autor andava pela rua, avenida principal, no dia tal, por volta tal, enquanto veio o veículo do réu e bateu no carro, vai contar toda a história com os mínimos detalhes. No caso de acidente de trânsito, batida de veículos, você vai precisar de 3 orçamentos para o juiz estar analisando qual é o valor do dano material que você teve, qual foi o seu prejuízo, tá? Então, você já qualificou, você qualificou o réu, contou os fatos e agora o que vem? O direito. Qual é o seu direito? E aonde que eu vejo isso? Na lei. Então, para dar 2 exemplos. Se for uma relação de consumo, você vai procurar o Código de Defesa de Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. E sempre que você procurar qualquer tipo de lei, dê preferência ao site do Planalto. Não vai naquela primeira busca que aparece no Google. Procura o site do Planalto, porque ele é 100% atualizado.
Se for uma relação civil, Código Civil, Lei 10.406, mesma coisa, procura no site do Planalto. Tenta encontrar os artigos que falam do seu direito. Ah, ele bateu no meu carro, ele bateu na traseira, eu sofri um dano moral. Já vou adiantar aqui para vocês 2 artigos importantíssimos para o dano moral, que é o 186 e o 927 do Código Civil. Já fez toda a parte do seu direito, vem a terceira parte do processo. Isso lembrando que é tudo por escrito. A parte dos pedidos, que é a parte final. O que você quer no processo? Você quer que o seu direito seja julgado procedente, quer dizer, que você ganhe ação. Você quer que a outra parte pague o prejuízo que você teve naquele acidente de carro, no exemplo que a gente está comentando aqui hoje. Lá embaixo vai ter o valor da causa. O que é esse valor da causa? Você vai precisar colocar o valor do seu prejuízo no caso do acidente de trânsito. Feito isso, você dá entrada no processo de forma eletrônica por causa da pandemia, ou se os fóruns voltarem com atendimento presencial, você vai dar entrada direto no fórum. Feito isso, você vai ter um número de processo e você vai acompanhar esse processo. Ninguém vai te ligar para falar: olha, autor, seu processo andou, ó, você precisa fazer isso, ó, você precisa fazer aquilo. Não vai acontecer nada disso. Por isso que eu falo da importância do advogado nos processos, mesmo que a lei deixe que as pessoas processem, entrem com processo sem advogado. Então, você vai ter que sempre estar acompanhando o seu processo. O processo, ele vai movimentar com ou sem advogado nessa situação. Por quê? Vai ser a mesma linguagem jurídica, vai ter os mesmos prazos, o juiz, ele não vai fazer uma diferença. Ah, esse processo tem advogado? Então, eu posso usar a linguagem jurídica. Ah, esse processo está sem advogado. Então, eu vou ligar para a casa da pessoa, ou eu vou mandar um e-mail, vou mandar uma cartinha, avisando que ele tem que movimentar o processo. Isso não acontece. Então, por isso, mais uma vez, você vai precisar consultar o processo e dar o andamento que ele precisa. Se você não fizer nada, o processo vai arquivar. Feito isso, você conseguiu acompanhar o processo e finalmente sentença. E agora, o que eu faço? Vamos lá, vou te explicar. Não saia daí. Eu vou te explicar. Fique comigo, continua comigo. Teve a sentença. Você ganhou o processo? Ok. Qual é a próxima fase? Esperar a pessoa pagar o seu prejuízo. Vamos imaginar que você perdeu o processo. Cabe recurso. E no recurso, obrigatoriamente você vai precisar de um advogado para fazer o recurso para você. Então, voltando, você ganhou o processo, vamos usar esse exemplo que você ganhou, porque a outra parte precisa de advogado, e o advogado que vai dar continuidade da sentença para frente. Então, você ganhou o processo e a pessoa não pagou, não recorreu, porque a outra parte também tem o direito de recorrer, e ele não pagou. O que você vai ter que fazer? Pedir para o juiz, falar: olha, juiz, ele não me pagou, então quero que penhora a conta corrente dele, eu preciso que penhora o carro dele. Você também pode pedir para negativar o nome dele. E outras formas de obrigar a pessoa que lhe causou o dano a efetuar o pagamento do que lhe é devido. E você, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se você já processou alguém sem advogado,
Me conte como que foi seu processo, se você conseguiu fazer sozinho, se você teve alguma dificuldade. Deixa também aqui nos comentários a cidade que você está falando, que eu preciso saber até onde esse vídeo está chegando. E mais uma vez, siga nossas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho e muito obrigada!